Oi, pessoal do nono ano. Estamos iniciando, a nossa segunda semana do PET volume 5, tá? Esta semana nós vamos trabalhar a diversidade que existe dentro do continente europeu. Lembrando que a semana passada nós estudamos a Eurásia, que é, na verdade, a Europa e a Ásia, que são dois continentes muito próximos, né? No entanto, durante as atividades vocês puderam perceber o relevo que separa esses dois continentes. E hoje, esta semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a diversidade que existe dentro do continente europeu, tá? Então, falando historicamente, o texto começa aí com o título As Duas Europas, porque durante muito tempo a Europa foi dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. Tá? E aí vocês têm um mapa mostrando a Europa Ocidental, que é representada em amarelo, e representada em rosa a Europa Ocidental. Então o texto vai falar por que teve essa divisão, o que tem de diferente entre essas duas Europas, tá? E o texto da semana é essa diferença entre Europa Ocidental e Europa Oriental, tá? Para vocês fazerem as atividades, vai ter bastante mapa e tabela, então é importante interpretar. A primeira questão é para vocês falarem qual que é a diferença entre Europa Ocidental e Europa Oriental, ou seja, o que elas têm de semelhantes e o que elas têm de diferentes, quais são as características dessas duas Europas, tá? O texto traz isso bem definido, bem direitinho, é fácil de interpretar e colocar no papel. A questão 2 e 3, vocês vão responder de acordo com essas duas tabelas da página 50. A primeira mostra a Europa Ocidental e a segunda mostra a Europa Oriental. Lembrando que são informações do ano de 2015 e 2016. Então, vai trazer a área, a população, o PIB e a renda per capita de cada um desses países. Lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, aquilo que o país produz num determinado período de tempo, e renda per capita é a renda de cada um. Como é que é feito esse cálculo? Pega o PIB do país e divide pelo número de habitantes. Aí você tem o PIB per capita, ou seja, o PIB por pessoa. Isso tanto na primeira quanto na segunda tabela, tá? A questão 2 é para vocês compararem e o que você concluiu. Quem tem maior PIB? A Europa Oriental ou Ocidental? Qual é a mais desenvolvida? Então, um resumo aí das duas tabelas. Na questão 3, é para vocês usarem o mapa político da Europa e colocar o nome dos países da tabela no mapa abaixo, tá? Então, vocês têm o mapa da Europa na página 51 e vocês vão colocar o nome dos países que pertencem à Europa Oriental e Ocidental, de acordo com a tabela. Vocês vão perceber que a tabela, ela cita na Europa Ocidental Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca e Espanha. Então, vocês vão localizar esses países no mapa. Depois, vocês vão ver lá a Europa Oriental, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia e Eslovênia. E aí, vocês vão localizar esses países também no mapa da página 51, tá? E aí, o segundo mapa, que é o da página 51, vocês vão responder as questões 4 e 5. Vocês vão ver que é o mapa da Europa de 1944, então não utilizem ele para fazer atividade 3, porque o mapa da Europa foi atualizado, porque houveram mudanças aí, países deixaram de existir, países passaram a existir, tá? Então, vocês vão analisar o mapa de 1914 da Europa e depois na página 52 vocês têm o mapa atual. Se quiserem usar esse mapa atual para localizar os países, pode, tá? Serve de base porque é o mapa que hoje em dia é como a Europa está dividida. Então, a questão 4, vocês vão comparar os dois mapas e vão dizer o que mudou, na divisão atual para do passado, o que é visível de olhar e falar, nossa, não existe mais esse país, surgiu este país. E a questão 5, com base no que você respondeu na questão anterior, é possível afirmar que as fronteiras não são eternas, ou seja, as fronteiras podem ser alteradas, podem ser mudadas? Vocês vão concluir que sim, que países deixaram de existir, países foram anexados a outros territórios, Então, vocês vão poder perceber que as fronteiras não são eternas, elas sofrem alterações, tá?
Então, o estudo dessa semana é sobre a Europa Oriental e Ocidental. Prestem atenção na atividade do mapa, que é interessante para vocês irem memorizando aonde se localizam os países, tá? E lembrando vocês também que se ainda não enviaram as atividades dos PETs anteriores, que enviem, por favor, porque ela faz parte da carga horária de vocês. Boa semana de estudo, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau!